mais. Rimo, rimas, miras, rimos como se todos rimássemos. Como se todos nós ríssemos. Se amar, rimar. Em princípio, tudo começou com a intenção do museu fazer uma grande homenagem a esse artista invulgar que nós temos no estado do Paraná, conhecido nacionalmente e internacionalmente, e que era homenagear o artista Paulo Leminski. E aqui nós temos nada mais, nada menos que 1.700 metros quadrados de área expositiva. Eu nunca pensei em outro espaço. E nem ninguém da equipe pensou em outro espaço. São 22 anos à espera do Paulo Leminski nesse museu. Nós somos muito gratos, a equipe toda, por essa exposição. E principalmente pela família ter participado ativamente nesse processo. O primeiro desafio que a gente teve aqui foi que as pessoas estão acostumadas a ir para o museu e ver artes visuais. Então, uma pessoa que é ligada à palavra e também algo ainda mais abstrato, como a música, por exemplo, que é uma das facetas do Paulo que vai ser mostrado aqui no museu, a gente teve um desafio que é simplesmente assim, o que a gente vai colocar nas paredes, o que a pessoa vai ver se a gente está falando de um artista que era tão ligado à palavra e à música também. Como ele era múltiplo, ele tinha parcerias tanto com grupos de rock, como de MPB, de diversos estilos, assim. E fora as coisas que eram feitas letra e música por ele, né? Algumas coisas foram gravadas, mas a grande maioria, inclusive, ainda está inédita. Na verdade, o Paulo chama muita atenção como poeta. Para alguns, para outros como recaísta. No meio musical, como letrista. Mas está cheio de equívocos em torno disso, na verdade. Porque ele, mais que poeta, ele era escritor. Ele escreveu em todos os gêneros. Todos. Crônica, romance, conto, ensaio teórico. E também poeta e haicaísta, que são duas estéticas diferentes de poesia, né? Ocidental e oriental. É uma expressão de textos, palavras e imagens, né? Então, obviamente, sempre que você lê algum texto, a imaginação do leitor é que cria essas imagens, né? O texto, a literatura é isso, é criar na cabeça do leitor um mundo imaginário, né? Mesmo que seja o que está se contando seja real, seja uma história verídica ou enfim, um documento. O meu trabalho é esse, é tentar colocar evidenciar essa relação que pode existir entre um texto, um poema, ou mesmo uma prosa, e as imagens, com a ideia de que quem vê isso se sinta estimulado a ler aquela obra. O segundo desafio foi a gente trazer alguma coisa nova que não fosse simplesmente o produto acabado, que eu acho que é o que o público mais conhece. Então a gente tem o produto acabado para a gente ter uma referência, mas tem todo um processo de criação que eu acho que não só interessa aos pesquisadores e também aos estudiosos, mas o público geral também acho que vai se surpreender de que forma que ele chegou até aquela obra que construiu, enfim, todo esse legado que ele deixou e que faz com que Paulo Leminski seja uma referência local, nacional e mundial. A biblioteca dele parece que tinha em torno de 5.000 livros. Obviamente que nós estamos aqui, muitos se perderam por causa de que ele mudou para São Paulo, deixou aqui, acolá, na verdade o que nos está mostrando é uma seleção do que sobrou, né, da biblioteca enorme dele. E é impressionante porque tem livros em todas as línguas, em alemão, em inglês, francês, em latim, em japonês, em chinês. E ele lia tudo anotado, ou seja, ele lia todas essas línguas. Muitos ele traduziu, né? Estão ali as traduções. E a gente vai mostrar esses livros como uma referência bibliográfica dele, né? Além, obviamente, dos livros que ele escreveu, né? Os originais, e principalmente os manuscritos. Então a gente tem desde cadernetas dele de redação de quando ele tinha
13 anos, 14 anos, ele estava no Mosteiro de São Bento, então ele começou ali a estudar muito sobre línguas. Então, de que forma que ele estudava línguas? Ele teve alguns professores muito importantes, que foram os mestres que passaram todo o conhecimento sobre o francês, o inglês, o latim, mas as outras línguas que ele teve conhecimento, ele era um autodidata. Então você tem no espaço, por exemplo, dos dicionários, de que forma ele aprendia sozinho essas línguas. Cada coisa, cada gênero pelo qual ele se interessava, ou cada autor, ele estudava a língua para ler no original. Então ele estudava muito japonês, vai ter vários trechos em que ele fala da língua japonesa, não só da filosofia oriental. Nós pensamos, porque ele deu muitas palestras em vida, então a gente selecionou trechos para cada setor. E as pessoas já vão estar passando por isso, por toda a exposição, né? De um espaço elas já pulam para outro que está fazendo outra referência, né? Do espaço nipônico, de repente elas já estão no espaço infantil, e enfim. E essa experiência elas vão ter também na música, esse transporte elas vão ter na música também. Ele produziu muito em muitas mídias, pré-tudo, né? Pré-computador, pré-internet, tudo assim, ele estava escrevendo para o futuro, não só o Catatal. E eu quero que as pessoas conheçam isso, conheçam essa amplidão que ele era. Quem vem ver o Haikyista encontra os tercetos, porque ele grafitava também. Ele ia grafitar com a Alice, com os amigos, não sei se era um interesse dele de ocupar a cidade. Tem textos onde ele fala disso, o boom da poesia fácil, no Gozo Fabuloso acho que está. E ele fala disso, de como a poesia está se sendo portátil, né? Está se transformando num bem portátil, porque pode ser levada para as ruas, colocada e divulgada assim, né? A gente sempre se identificou com o trabalho dele, assim, de alguma forma, né? O Leminski é uma espécie de um personagem, né, da cidade, um mito, assim, né? Então, está sendo muito, muito legal, assim. Acho que vai ser uma experiência fantástica, assim. Foi bem legal trabalhar, deu para encaixar bastante coisa diferente, né? Como nós recortamos madeiras, tem colagem, tem grafite, né? A pintura, né? Então, baseado nos poemas, nós criamos imagens, né? Com os nossos desenhos, né? A partir das nossa forma de trabalhar, né? Trabalho que não é feito em um mês, 2 meses. Nós estamos trabalhando com essa exposição há quase um ano, no desenvolvimento de como ela seria realizada. Tanta curadora que não mora na cidade como oceanógrafo, são várias reuniões mantidas, a troca de e-mails é constante. A gente sempre tem reuniões antecipadas, né, antes da montagem em si, né, da exposição. São 7 pessoas, né, mais o cenógrafo Miguel Paladino e a curadoria, né, da Alice Ruiz, da Estrela e da Aura. Temos um pré-projeto já e, pela nossa experiência, já acredito que a gente vai conseguir executar tudo no prazo até a inauguração. Criamos um ambiente para crianças, coisa que não sei se sempre tem aqui, sei lá, mas ele tem alguns trabalhos para um público infantil. Tem o Pilim Plim Pim, que é um show que ele fez com o Guilherme Arantes, tem músicas, tem A Guerra Dentro da Gente, que é um texto mais para jovens sobre a arte da guerra, que é muito interessante. Então a gente quis principalmente ter um espaço que as crianças estivessem livres, né? Que é um espaço que não é direcionado, que as crianças possam estar ali interagindo com as letras, com as palavras, com as poesias e que elas estejam efetivamente num ambiente de vivência poética. Depois tem aqui, onde a gente está, o ambiente da ficção, né? Que são as obras dele agora,
Catatal, Descartes com Leeds, agora que são elas, O Gozo Fabuloso e Metaformose. Acho que a primeira foto que eu fiz dele foi o famoso nu, não é? Esse que foi do lançamento do Catatal, né? Isso nós bolamos, assim, um dia, naquela década muito louca, a gente... Vamos fazer uma fotografia nu? Vamos. Então fomos para um estúdio que nós tínhamos e eu fotografei. Então essa foto que aparece aí, eu bati acho que 2 rolos em 6 por 7 centímetros. Acho que dá umas 24 fotografias, cara. Tem umas que eu não posso mostrar, não é? É o chamado nu frontal, não é? Mas ele era muito fotogênico, o Paulo. E as outras fotos que estão na minha exposição, que foi para a Biblioteca Pública, está aqui no outro andar do museu, foram de convivência nossa, realmente convivência na casa dele, onde ele morava na Cruz do Pilarzinho, e um verão que nós passamos numa casa que eu tinha, uma casa de praia que eu tinha em São Francisco do Sul. Mexa comigo, eu me mexo sozinho. E depois montei a parte, vamos dizer, o lado oriental dele, né? Como haicaísta, escritor de haicais e tradutor, inclusive, de textos. O Mishima, ele traduziu o Basho do japonês. Aí na sequência vai ter justamente o aspecto dele como tradutor. Depois nós temos um ambiente que não é que reproduz, mas simboliza a biblioteca, o local de trabalho dele. Tem a máquina de escrever, os livros. Depois a poesia, logo na entrada, são os livros de poesia com alguns poemas escolhidos por Alice Ruiz, que é a que melhor conhece a obra dele, obviamente é. Depois tem uma parede que é a linha da vida, ou seja, onde a gente mostra as origens dele, a família e as coisas que ele foi fazendo ao longo da vida. Depois uma parte importante, que é a parte de música, que ele era músico também. Ele aprendeu a cantar e entrou em contato com a teoria musical na época que ele estava no mosteiro de São Bento, né, com o cantochão, com aqueles cantos mais já de cunho litúrgico. Mas, enfim, ele logo em seguida, ele entra em contato com toda a música brasileira que estava efervescente no momento e começa a tocar violão de maneira autodidata. E já começa a compor, assim, logo em seguida ele já começa a compor. Ele era um cancionista de mão cheia. Eu digo isso porque tem uma coisa que é você trabalhar com as palavras, e outra que é muito diferente, que é você ser um grande melodista, que é um dos grandes desafios para todos os músicos. E é impressionante como ele era um grande melodista. Esse aspecto multidisciplinar é o que está mostrado aqui, tá? E depois tem, inclusive, uma parte de histórias em quadrinhos que ele escrevia para grafipar, de um tom um pouco elevado, assim, meio erótico. Meio não, bastante erótico. Então a gente colocou numa sala restrita a menores de 12 anos. O Leminski, além de tudo, eu esqueci inclusive de um aspecto, que é o lado publicitário. Eu acho que não é tão importante, mas ele se dedicou a isso também. Trabalhava em agências de publicidade como redator. Excelente, vai ter ali alguns textos lindos que ele escrevia para a publicidade. E então, como ele tinha esse lado de artista gráfico também, os cadernos são maravilhosos. Tem cadernos que ele cola, escreve a máquina, recorta com uma tesourinha e colava. Então eram composições assim nos cadernos, além das escritas. Então aqui tem alguns ampliados, e isso que está ampliado ali vai aparecer, o público vai ver nas vitrines os originais, tá? Discos também, tem várias capas de discos, enfim, todo o material do acervo da família, não todo, mas uma seleção dele vai ser mostrado aqui também. Na verdade, eu tive que deixar a emoção um pouco à parte. Eu tive que ter um máximo de objetividade, o que é uma coisa. Às vezes eu penso assim, demorou tanto tempo, né, para ser feita alguma coisa deste tamanho para o Paulo. Afinal de contas, ele morreu em 89, 23 anos.
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que só agora, 23 anos depois, eu tenho condições emocionais de ser racional e objetiva na hora dessa seleção. De ver o Paulo público. Até agora, eu tive que trabalhar muito para criar essa cisão, porque, na verdade, para mim, é pessoal. Claro que é pessoal, sempre foi pessoal, mesmo sendo dois intelectuais vivendo na mesma casa, mas há todo um trabalho. Eu não estou nem falando de luto, claro que tem um luto também, mas eu estou falando de uma necessidade de você criar um distanciamento de uma pessoa com a qual você se misturou completamente durante 20 anos. Então precisou passar 20 anos para que eu pudesse fazer isso. Meu bem, você tem quando convém razão. Meu bem, você tem quando convém razão. Porém, meu bem, o que é sua razão? Comparada com a minha paixão. Razão não